Shalom, shalom, shalom. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Alex Braz. E eu já quero convidar você que tem visto esses vídeos, curta, compartilha, amém? Dá um like lá no YouTube, no Kuai, no TikTok. Ajuda que outras pessoas possam também estar vendo esses conteúdos. Hoje eu quero tratar um assunto e ele é bem delicado. Olha o que vai dizer o texto que eu quero ler esta manhã com você aqui. Olha o que vai dizer esse texto aqui, ó. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitasses o conhecimento, eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Eu quero falar nesta manhã a diferença entre possessão, opressão e influência demoníaca. Envolve o grau de controle de um demônio, o que ele pode exercer sobre uma pessoa. Vamos ver cada uma dessas categorias e vamos começar pela possessão. A definição de possessão, a possessão ocorre quando um demônio ele toma o controle direto de uma pessoa, tanto mental quanto fisicamente. A pessoa fica completamente o quê? Dominada, podendo perder o controle de suas ações, das suas palavras e do seu comportamento. Então, quando há possessão, a pessoa fica completamente dominada. Ela perde o controle das suas ações, das suas palavras e do seu comportamento. Vamos ater aos exemplos bíblicos. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 5, de 1 ao 13, do homem gadareno, do jovem. Um homem vivia entre túmulos, gritando, se cortando, completamente controlado por uma legião de demônios. Jesus expulsou os demônios e o homem foi restaurado. Então você vê comportamento, ações, atitudes, palavras. O outro caso se encontra em Marcos capítulo 9, o verso é o 17 ao 29. Um jovem que era controlado por um espírito que o jogava no fogo, na água e tentando destruí-lo. Quais são as características de alguém que está possesso? A pessoa geralmente perde a consciência de si mesma, não lembra de nada, fala ou age de maneira que reflete a presença de um espírito maligno, muda completamente a fala, as manifestações físicas, como uma força normal ou convulsões, podem ser evidentes. Precisamos do discernimento para podermos notarmos isso. A segunda situação que eu quero falar é sobre a opressão demoníaca. Essa acontece muito mais nos dias de hoje. A opressão ocorre quando o demônio exerce uma pressão ou um tormento externo sobre uma pessoa. A pessoa não está possuída, mas experimenta grande angústia ou aflição emocional, mental, física. Então o que acontece? É uma pressão de fora, não possui o corpo, não toma a mente, a pessoa não perde a consciência, nada, mas existe ali uma pressão. Exemplo disso, em 1 Samuel capítulo 16, do 14 ao 23, Saul. O rei Saul foi atormentado por um espírito maligno que lhe causava uma depressão e angústia. A Bíblia fala que ele se afasta de Deus. O afastamento gerou essa opressão. Tem muita gente vivendo oprimido por causa disso, porque se afastou dos princípios da palavra de Deus. A mulher encurvada em Lucas capítulo 13, do verso 11 ao 13, ela estava fisicamente incapacitada por 18 anos de olhar para cima, devido a uma opressão demoníaca
e Jesus a libertou. Então, as aflições mentais, como depressão, como o medo, ansiedades intensas, não quer dizer que tudo isso, não tudo vai ser demônio, não. Eu preciso ter o discernimento de espírito. Por isso, a nossa intimidade com o Senhor vai gerar essa abertura de visão espiritual e nós vamos discernir o que é espiritual, nós vamos guerrear com as armas espirituais. E o que é carnal, nós vamos guerrear com as armas que nós temos humanas. Então, as aflições mentais, como depressão, como medo, como ansiedade, ataques físicos ou doenças crônicas inexplicáveis. Isso é opressão. A pessoa, ela mantém o controle de si mesma, mas sofre forte pressão de fora. A terceira, eu quero falar sobre a influência demoníaca. A influência demoníaca acontece quando demônios influenciam pensamentos, atitudes e comportamento de uma pessoa, tentando conduzi-la ao pecado ou afastá-la de Deus. Essa influência pode ser sutil, mas tem o objetivo de desviar a pessoa do caminho certo. Um exemplo bíblico, Ananias e Safira. Atos capítulo 5, verso do 1 ao verso 11, foram influenciados por Satanás a mentir ao Espírito Santo, o que resultou em sua morte. Pedro, em Mateus 16, do 22 ao 23, quando Pedro tentou impedir Jesus de ir à cruz, Jesus o repreendeu dizendo: "Para trás de mim, Satanás." Pedro não estava possuído. Pedro estava sobre uma influência. Pedro havia sido influenciado a falar de forma contrária ao plano de Deus. Quantas pessoas hoje estão influenciadas? Estão direcionadas a viver cativas, aprisionadas nos seus desejos, nas suas vontades, aprisionadas em direção contrária ao projeto de Deus. Pessoas que têm talentos, que pregam, que cantam, que fazem missões, que dirigem congregações que já estão totalmente equipadas por armamentos e talentos espirituais únicos que Deus depositou nelas. Mas elas estão sendo influenciadas. Então, quais são as características de alguém influenciado? Pensamentos e comportamentos que se desviam das verdades bíblicas, inclinando ao pecado, a distração espiritual e, principalmente, a falta de discernimento. A pessoa permanece em controle de si mesma, mas está sendo enganada, influenciada em suas decisões. Como que eu vou agir? No caso da possessão, o demônio tem completo controle da pessoa. Ela precisa de libertação urgente. Precisa passar por um processo de libertação, um acompanhamento, um discipulado, uma consolidação. A opressão, o demônio ataca de fora, trazendo tormento, mas a pessoa ainda tem controle das suas ações. Requer resistência espiritual. Achegai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Requer resistência espiritual, requer cura nos traumas, nas brechas que ainda ele pode encontrar para entrar. E nas influências, o demônio age de forma sutil, manipulando atitudes e pensamentos, o que pode ser combatido com discernimento e uma vida de oração e o estudo da palavra de Deus. Quantas ideologias, quantas falácias, quantos direcionamentos na era atual que não parte de Deus. Jesus está voltando e ele vai buscar uma igreja lavada, uma igreja remida no seu sangue. Essas três categorias, ela vai nos mostrar diferentes níveis de envolvimento espiritual maligno. Desde uma influência suave,
até um controle total, que chamamos de possessão. Todas exigem a aplicação do poder e da autoridade de Jesus para se ter a libertação, para se ter a cura. Se coloque diante de Deus. Eu faço um apelo aqui. Jesus está voltando. Se coloque diante de Deus. Se permita ser tratado. Se permita ser curado. A palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas depois que é aliviado, depois que é curado, depois que é liberto, a palavra é: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Antes do ide, tem um vinde a mim. Se eu não viver o vim a Cristo, tem muitas pessoas querendo viver o ide, sem passar pelo processo de cura, de uma libertação total, vestindo capas. Eu tenho uma palavra, é para mim e para você. Jesus está voltando. Em Apocalipse vai dizer: o Espírito e a noiva diz: ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Medite nesta palavra. Medite nessa pequena explanação. Entenda, o demônio pode te possuir, ele pode te oprimir, ele pode te influenciar. Permita que o Espírito Santo tome posse da sua vida e da tua história. Grandes coisas Deus fará sobre nós. Um forte abraço, Pastor Alex Braz.